Quanto tempo leva para recuperar a confiança perdida? Essa pergunta ecoa em mim, enquanto observo minha filha Eduarda erguer sua taça de cristal em um brinde ao aniversário de casamento com Renato. A mesa está elegantemente decorada, obra das minhas próprias mãos, embora ninguém além de Eduardo, meu marido, pareça notar. O arranjo central de lírios que passei horas preparando recebe apenas um olhar distraído de Eduarda, que prefere elogiar os talheres emprestados por Constância. Estão todos aqui. Júlia, minha filha mais nova, Rafael, meu filho do meio, minha irmã Cláudia e Constância, a impecável sogra de Eduarda, com seu colar de pérolas, que minha filha não se cansa de exaltar. O jantar que preparei com tanto cuidado parece secundário diante dos elogios que Eduarda distribui à decoração sugerida pela sogra. Os comentários sobre a comida são superficiais, como se aqueles sabores não carregassem minha identidade. À união familiar e aos conselhos sábios que nos guiam, diz Eduarda, olhando para Constância. Sem você, não teríamos chegado até aqui. Constância acena com falsa modéstia, ajustando as pérolas do colar. Eduardo aperta levemente minha mão sob a mesa, percebendo a tensão em meus ombros. A cena se repete constantemente em nossas reuniões familiares. Lembro quando vocês se conheceram, comenta Eduardo, tentando incluir outras histórias. Isabel preparou aquele bolo de chocolate que você tanto gostava, Eduarda. Minha filha sorri educadamente, mas logo volta seu olhar para Constância. Mãe, acrescenta Eduarda, voltando-se para mim. Você nunca será como minha sogra. Ela sim entende o que significa apoiar sem sufocar. A sala silencia. Eduardo agarra minha mão com mais força. Júlia se mexe desconfortavelmente. Rafael endireita os ombros. Cláudia prende a respiração. Algo dentro de mim, guardado por muito tempo, finalmente transborda. Então peça a ela para pagar suas contas. Respondo com uma calma surpreendente, colocando o guardanapo ao lado do prato. O silêncio agora é diferente, pesado, constrangedor. Os olhos de Eduarda se arregalam, enquanto Renato engasga com o vinho. Constância franze o senho. Mamãe! Eduarda exclama, o rosto vermelho. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada, filha. Estou apenas dizendo a verdade que todos fingem não conhecer. Naquele momento, todos percebem que há muito mais por trás daquela resposta do que palavras ao vento. Há histórias não contadas, sacrifícios invisíveis e uma força jamais suspeitaram existir em mim, Isabel. Nem sempre fui essa mulher silenciosa que todos acostumaram a subestimar. Houve um tempo em que minha voz ecoava forte nas salas de aula onde lecionava, quando minhas mãos construíam sonhos e meu coração não conhecia marcas. Conheci Eduardo numa festa universitária quando acreditávamos que o amor bastava para construir um futuro. Ele estudava engenharia, eu pedagogia. Casamos em uma cerimônia simples, com flores do campo e um bolo que fiz com minhas próprias mãos. O primeiro sinal do talento que moldaria meu destino. Nossa primeira casa era pequena, mas cada canto continha nossos planos. As paredes amarelas da cozinha testemunharam minhas primeiras experiências culinárias. Eduardo provava tudo com entusiasmo. Um dia você vai vender essas delícias, dizia ele. Quando Eduarda nasceu, reorganizei minha vida inteira. Deixei meu trabalho como professora para me dedicar a ela, uma decisão que tomamos juntos, acreditando que seria temporário. Mas então veio Rafael e depois Júlia. Você tem um dom com as crianças, dizia Eduardo orgulhoso. O que ninguém percebia era que, a cada dia, uma parte de mim ficava para trás. Quando as crianças cresceram, voltei a estudar. Nas madrugadas, enquanto todos dormiam, eu me debruçava sobre livros de administração, sonhando com o negócio que um dia abriria. Eduardo encontrou meus cadernos de anotações. Você tem certeza? Não seria mais fácil voltar a dar aulas? Tenho certeza, respondi, mostrando-lhe as planilhas financeiras. E foi assim que, com economias guardadas, centavo a centavo, abri minha pequena confeitaria num espaço modesto. O sabor de memória nasceu com paredes em tom pastel e receitas que combinavam técnica com sabores herdados. No início, trabalhava sozinha, acordando antes do sol para preparar os pães e doces.
À noite, ainda cuidava da casa e da família. Foi nessa época que Eduarda conheceu Renato, filho único de Constância, viúva de um empresário. Desde o primeiro encontro entre as famílias, senti o olhar avaliativo de Constância sobre nossa casa, nossas roupas, nossos modos. Que adorável! Ela dizia ao provar meus doces. Tão caseiro! O modo como pronunciava caseiro fazia parecer que estava dizendo inferior. Mas eu sorria e agradecia, porque foi isso que aprendi. A dignidade está em como recebemos as palavras dos outros. Seus doces são maravilhosos, Isabel, complementou Renato, servindo-se de mais um. O que ninguém sabia é que aquela pequena confeitaria seria a semente de algo muito maior. Nos meses seguintes, uma crítica gastronômica descobriu meu espaço e publicou uma matéria elogiosa. O movimento dobrou. Logo precisei contratar ajudantes. O espaço pequeno já não comportava os clientes que faziam fila na calçada. O namoro de Eduarda e Renato avançou rapidamente. Ele, formado em economia e trabalhando na empresa que herdou do pai, parecia o partido perfeito. Mas havia algo no modo como Renato falava sobre dinheiro que me incomodava. Uma falsa segurança, uma arrogância mal disfarçada. O mercado está reagindo exatamente como previmos, dizia ele durante os jantares familiares. Nossa estratégia está dando resultados extraordinários. Eduardo, com anos de experiência em projetos de engenharia, tentava aprofundar essas conversas, fazendo perguntas específicas que Renato respondia com generalidades e jargões vazios. Durante o jantar de noivado, realizado num restaurante escolhido por Constância, ela monopolizou as conversas com histórias sobre suas viagens e os contatos importantes que mantinha. Paris no outono é simplesmente imperdível, declarava. Os Dubois sempre nos recebem em sua casa. Felipe é praticamente ministro, sabem? O problema dessa geração é não saber administrar recursos, declarou em determinado momento, olhando diretamente para mim. Felizmente, ensinei Renato desde cedo sobre investimentos. Eduardo tentou mudar de assunto, falando sobre como nossa confeitaria estava crescendo, como havíamos conseguido um financiamento para expandir. Isabel está fazendo um trabalho incrível, disse ele com orgulho. A confeitaria foi mencionada na revista regional como uma das revelações gastronômicas do ano. Constância apenas sorriu, condescendente. Que encantador! Um negócio familiar. Renato, querido, conte sobre aquela fusão que você está negociando. Eduarda olhava para a sogra com admiração, enquanto eu percebia que minha filha estava lentamente se distanciando de nossas raízes, envergonhada de nossa simplicidade diante do que considerava sofisticação. As visitas à confeitaria, antes frequentes, tornaram-se raras. O casamento foi grandioso, insistência de Constância, que transformou a celebração simples que Eduarda e eu havíamos planejado em um evento ostentoso. Constância sabe o que é melhor, dizia Eduarda. Ela tem um gosto impecável. Aceitei tudo em silêncio, porque aquele era o dia da minha filha. Mas quando Constância sugeriu que meus doces não eram adequados para a recepção, algo dentro de mim se entristeceu. Mesmo assim, concordei em contratar o buffet que ela indicou. O que ninguém viu foi que, na noite anterior ao casamento, preparei uma pequena caixa com doces especiais para Eduarda. Coloquei no quarto onde ela se arrumaria com um bilhete. Para que você nunca esqueça o sabor do amor de sua mãe. Encontrei a caixa intocada depois da cerimônia. Os primeiros meses após o casamento foram reveladores. Eduarda e Renato compraram um apartamento em um bairro elegante, claramente muito além do que poderiam pagar. Constância fez questão de ajudar na decoração, descartando as peças que eu havia bordado como presente. Isso não combina com o conceito que estamos criando, explicou Eduarda, evitando meu olhar. Em um domingo, durante um almoço familiar, Renato mencionou casualmente que estavam enfrentando algumas dificuldades temporárias no trabalho. Nada sério, garantiu. Apenas alguns investimentos que demoraram para dar retorno. Eduardo e eu trocamos olhares preocupados. Mais tarde, ele expressou suas dúvidas. Tem algo estranho na história de Renato. A empresa do pai dele era sólida. Concordei,
Mas o que mais me incomodava era como Eduarda parecia cega a qualquer sinal de alerta, tão encantada estava com seu novo estilo de vida. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada de Renato na confeitaria. Ele parecia nervoso, passando constantemente a mão pelos cabelos. Dona Isabel, preciso de ajuda, confessou. Estamos com problemas sérios. Fiz alguns investimentos que não deram certo e estamos prestes a perder o apartamento. E Constância? Ela não pode ajudar? Seu rosto empalideceu. Constância não pode saber. Ela não tem todo o dinheiro que aparenta ter. Desde que meu pai partiu, vivemos muito de aparências. Se ela souber que estou com problemas, vai ser uma decepção enorme. Naquele momento, entendi muita coisa. A ostentação de Constância, sua necessidade de controlar tudo, de parecer perfeita. Tudo era uma fachada. Quanto vocês precisam? Perguntei. A soma era considerável, praticamente todas as economias que eu havia feito para expandir a confeitaria. Mas era minha filha, e eu não podia vê-la perder tudo. Não conte a Eduarda que eu pedi ajuda, implorou Renato. Ela acha que consegui resolver tudo sozinho. Concordei não por ele, mas porque sabia como Eduarda reagiria se soubesse que sua mãe simples havia salvado seu estilo de vida. Aquele foi apenas o primeiro de muitos empréstimos. A confeitaria prosperava. O que começara como um pequeno negócio, agora tinha 3 filiais em diferentes bairros da cidade. Trabalhava mais do que nunca, reinvestindo os lucros e mantendo um padrão de qualidade reconhecido. Eduardo, que inicialmente via meu negócio como um passatempo, agora mostrava orgulho genuíno. Pediu para se aposentar mais cedo e começou a me ajudar na administração. Formávamos uma boa equipe. Eu na criação, ele nos números. Enquanto isso, a situação de Eduarda e Renato se tornava cada vez mais complicada. Os empréstimos continuavam, sempre acompanhados de promessas de pagamento que nunca se concretizavam. Comecei a desconfiar que parte daquele dinheiro não ia para resolver problemas financeiros reais, mas para manter um estilo de vida insustentável. Em uma tarde chuvosa, Júlia me visitou na confeitaria central. Sempre observadora, minha filha mais nova logo percebeu minha preocupação. Mãe, você está ajudando Eduarda e Renato, não? Está? Perguntou diretamente. Tentei negar, mas Júlia sempre teve o dom de enxergar através das minhas expressões. Rafael e eu percebemos. Eles continuam vivendo como se tivessem muito dinheiro, mas sempre há rumores sobre problemas na empresa. E você tem adiado a abertura da 4ª filial sem explicar o motivo. Sentei-me, exausta de carregar aquele segredo. Sua irmã não pode saber. Ela tem tanto orgulho. Orgulho do quê, mãe? De menosprezar você enquanto aceita seu dinheiro sem reconhecimento? De exaltar a sogra que só contribui com conselhos vazios? As palavras de Júlia eram duras, mas verdadeiras. Ainda assim, defender Eduarda era um instinto materno, do qual não conseguia me livrar. Ela não sabe sobre o dinheiro. Renato me pediu segredo. Júlia balançou a cabeça incrédula. E você acha que ela nunca questionou de onde vinha o dinheiro para resolver os problemas? Mãe, abra os olhos. Eduarda escolheu acreditar na mentira porque é conveniente. Aquela conversa plantou uma semente de dúvida que não parava de crescer. Na próxima vez que Renato me procurou, fiz mais perguntas, exigi mais explicações. Ele ficou nervoso, defensivo. A senhora não confia em mim, depois de tudo que fiz pela Eduarda? O que exatamente você fez por ela, Renato? Além de afastá-la da família e criar uma vida de ilusões? Ele saiu aborrecido, mas voltou uma semana depois. Precisava de mais dinheiro. A tensão crescia silenciosamente. Nas reuniões familiares, Eduarda continuava, exaltando as qualidades de Constância enquanto mal reconhecia meus esforços. O mais doloroso era perceber que ela realmente acreditava na superioridade da sogra. Não era apenas uma provocação, mas uma convicção sincera. Constância acha que devemos investir em um imóvel na praia, anunciou durante um almoço. Ela tem um faro incrível para bons negócios. Eduardo pigarreou, desconfortável. Ele sabia que aquele faro incrível não havia impedido Renato de quase falir a empresa que herdara. E
Vocês têm dinheiro para isso? Perguntou Rafael, direto como sempre. Eduarda corou levemente, mas logo recuperou a postura. Renato está fechando alguns negócios importantes, não é, querido? Renato assentiu, evitando meu olhar. Naquela noite, Eduardo e eu tivemos uma longa conversa. Meu marido estava perdendo a paciência com a situação. Isabel, isso não pode continuar. Você trabalhou demais para construir seu negócio e está jogando tudo para sustentar as mentiras deles. O que sugere que eu faça? Deixar nossa filha perder tudo? Nossa filha precisa enfrentar a realidade algum dia. E quanto mais tempo você proteger essa farsa, pior será quando a verdade vier à tona. Eu sabia que ele estava certo, mas a ideia de confrontar Eduarda me preocupava. Não pelo medo de sua raiva, mas pelo medo de perder completamente o pouco que ainda restava de nossa relação. Na semana seguinte, recebi uma ligação de um banco. Renato havia me colocado como fiadora de um empréstimo substancial sem meu conhecimento. Aquilo foi o limite. Não por causa do dinheiro, mas pela traição, pela manipulação. Liguei para Renato imediatamente. Precisamos conversar. Hoje. Ele apareceu na confeitaria após o horário de fechamento, com olheiras profundas e ar derrotado. Dona Isabel, eu posso explicar? Não, Renato. Acabou. Vou resolver esse problema do banco, mas será a última vez. E Eduarda vai saber de tudo. Por favor, suplicou. Constância não pode descobrir. Ela já está decepcionada comigo. Se souber o que fiz, sua mãe é o menor dos seus problemas agora. Estou mais preocupada com minha filha vivendo uma mentira. Ele saiu cabisbaixo, prometendo contar tudo a Eduarda naquela mesma noite. Mas não contou. 3 dias se passaram sem notícias de Eduarda ou Renato. Liguei várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. Estava prestes a ir até o apartamento deles quando recebi um convite inesperado de Constância. Um chá em sua casa para algumas senhoras da sociedade. Hesitei, mas aceitei, esperando que fosse uma oportunidade de entender melhor o que estava acontecendo. A casa de Constância era exatamente como eu imaginava. Elegante, impecável e fria. As senhoras da sociedade eram mulheres bem vestidas que claramente me avaliavam com curiosidade mal disfarçada. Isabel é mãe da Eduarda, esposa do meu querido Renato, apresentou-me Constância. Ela tem uma pequena confeitaria, algo bem artesanal. Os sorrisos condescendentes me diziam tudo o que eu precisava saber sobre como era vista naquele círculo. Durante o chá, Constância não parou de falar sobre os planos de Eduarda e Renato para a casa de praia, sobre como estava ajudando a escolher os móveis, sobre como seria uma propriedade de família para as futuras gerações. Foi quando percebi. Ela não sabia de nada, nem dos problemas financeiros, nem dos empréstimos. Vivia em um mundo de ilusões tão cuidadosamente construído quanto o cenário daquele chá. Ouvi dizer que seus doces são uma delícia, comentou uma das mulheres, com aquele tom que se usa para falar com crianças. Obrigada, respondi simplesmente. Temos 3 filiais na cidade. A crítica gastronômica do Jornal Nacional nos colocou entre os 10 melhores estabelecimentos do gênero no país. Um silêncio momentâneo seguiu-se a essa informação, como se ninguém esperasse que a mulher simples à sua frente pudesse ter conquistas dignas de nota. Ao me despedir, Constância segurou meu braço com mais força que o necessário. Isabel, sei que nossas famílias são diferentes, mas quero que saiba que aprecio como você se mantém no seu lugar. Algumas mães têm dificuldade em soltar os filhos, mas você entendeu que Eduarda pertence a um mundo diferente agora. Sorri, não por educação, mas porque finalmente via com clareza. Constância, você tem razão. Somos muito diferentes, e logo todos entenderão exatamente o quanto. Na manhã seguinte, chamei Eduardo, Rafael e Júlia para uma reunião na confeitaria central. Era hora de tomar uma decisão. Vou abrir um restaurante, anunciei para minha família reunida no escritório nos fundos da confeitaria central, onde o aroma de pães recém-assados se misturava ao cheiro de café fresco. Eduardo me olhou surpreso. Rafael franziu o senho. Júlia foi a primeira a falar. Isso é maravilhoso, mãe. Você vem falando sobre essa ideia há anos. Mas, e as confeitarias?
E toda essa situação com Eduarda e Renato? Vou mantê-las, claro. São minha base, meu primeiro sonho realizado, mas quero expandir, criar algo novo, diferente. Caminhei até o quadro na parede, onde havia fotos das 3 filiais do Sabor de Memória. Quanto a Eduarda e Renato, é justamente por causa deles que decidi dar esse passo agora. Expliquei meu plano detalhadamente. Havia identificado uma oportunidade no mercado. Um restaurante familiar, acolhedor, que servisse comida de verdade, com sabor de lar, em um ambiente elegante. Algo que unisse o melhor dos 2 mundos, a sofisticação que Eduarda tanto admirava em Constância e a autenticidade que era minha marca registrada. Já tenho o local em mente, continuei, mostrando fotos de um casarão antigo. É no mesmo bairro onde Eduarda e Renato moram, onde Constância tem sua casa, onde todos os amigos deles frequentam. Vai custar uma fortuna, observou Eduardo, sempre pragmático. Temos os recursos. As confeitarias estão lucrando consistentemente. E por que agora? Perguntou Rafael. Por que não esperar resolver a situação com eles primeiro? Porque este restaurante será parte da solução. Será a minha forma de mostrar quem realmente sou, do que sou capaz. Não apenas para Eduarda e Constância, mas para mim mesma. E quanto às dívidas deles? Insistiu Rafael. O que vai fazer sobre os empréstimos? Esta é a parte mais difícil, admiti. Vou confrontá-los. Não posso mais adiar isso. Renato ultrapassou todos os limites ao tomar decisões sem me consultar, usando meu nome como se fosse dele. Isso não é apenas uma questão familiar. É sobre respeito e responsabilidade. Preciso proteger meu patrimônio, meu negócio, tudo o que construí com tanto esforço. Vou resolver o problema do banco, mas com condições. Que condições? Perguntou Júlia. Eles precisam encarar a realidade. Vender o apartamento que não podem pagar. Assumir a verdadeira situação financeira. Parar de viver de aparências. Renato precisa de ajuda profissional. E Constância precisa saber a verdade. Eduardo pegou minha mão. Tem certeza disso, Isabel? Pode ser o fim da sua relação com Eduarda. Se nossa relação depende de eu aceitar ser menosprezada enquanto sustento uma vida de mentiras, então talvez seja melhor mesmo que termine. Mas acredito que há uma chance de reconstrução se baseada na verdade. Convoquei Eduarda e Renato para um jantar em nossa casa. Apenas nós 4, eu, Eduardo e o casal. Escolhi preparar pessoalmente cada prato, selecionando receitas que contavam nossa história familiar. A entrada que servi no aniversário de 15 anos de Eduarda, o prato principal que era o favorito dela na infância, a sobremesa que criei quando ela me contou sobre seu noivado. Quando chegaram, Eduarda parecia tensa, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Renato estava visivelmente nervoso, evitando contato visual direto. Mãe, está tudo bem? Seu tom no telefone parecia estranho. Vamos jantar primeiro, depois conversamos, respondi, indicando os lugares à mesa cuidadosamente arrumada. Durante a refeição, mantive a conversa leve, perguntando sobre trabalho, sobre amigos em comum, temas neutros. Renato mal conseguia me olhar nos olhos, mexendo na comida mais do que comendo, enquanto Eduarda falava animadamente sobre a casa de praia que estavam considerando comprar. Constância conhece o proprietário, conseguimos um preço especial, e a vista é de tirar o fôlego, não é, Renato? Ele assentiu, tomando um gole generoso de vinho. Quando terminamos a sobremesa, pedi que nos sentássemos na sala. Eduardo sentou-se ao meu lado no sofá, segurando minha mão em apoio silencioso. Eduarda e Renato ocuparam as poltronas à nossa frente. Eduarda, Renato, vocês se lembram da primeira confeitaria que abri? Como era pequena, como trabalhei sozinha por meses até conseguir contratar a primeira funcionária? Eduarda parecia confusa com a mudança de assunto. Sim, claro. Você sempre foi trabalhadora, mãe. Aquela confeitaria foi apenas o começo. Hoje tenho 3 filiais, mais de 40 funcionários, e estou prestes a abrir um restaurante no bairro onde vocês moram. Os olhos de Eduarda se arregalaram em genuína surpresa. Um restaurante? No nosso bairro? Isso é incrível, mãe. Por que não nos contou antes? Porque há algo que precisamos resolver primeiro. Levantei-me e peguei uma pasta que havia deixado preparada.
coloquei-a sobre a mesa de centro, abrindo-a para revelar todos os comprovantes de transferências feitas para Renato ao longo dos anos, contratos assinados, registros de conversas. "O que é isso?" perguntou Eduarda, a voz trêmula. "São os registros de todo o dinheiro que emprestei ao seu marido nos últimos anos para evitar que vocês perdessem seu apartamento, seus carros, seu estilo de vida." Eduarda olhou para Renato, que mantinha os olhos fixos no chão, os ombros caídos em derrota. "Isso não pode ser verdade, Renato?" Ele finalmente levantou o olhar, a máscara de confiança completamente desfeita. "É verdade. Sua mãe nos salvou várias vezes. Eu perdi muito dinheiro em investimentos ruins. A empresa está praticamente falida. E a casa de praia? E os móveis que estamos escolhendo com constância? Tudo mentira", admitiu Renato, a voz quase inaudível. "Não temos dinheiro nem para manter o apartamento, quanto mais para comprar uma casa de praia." Eduarda começou a chorar. Um choro de raiva, de vergonha, de descrença. Suas mãos tremiam enquanto folheava os documentos na pasta, vendo prova após prova da farsa que sua vida havia se tornado. "Por que você não me contou? Por que..." continuou mentindo? "Por que você parecia tão feliz, tão orgulhosa da vida que levávamos, da aprovação da sua mãe?" Eu não queria desapontá-la. "E sua mãe?" perguntei. "Constância sabe da situação real de vocês?" Renato balançou a cabeça. "Ela vive de aparências desde que meu pai partiu. A herança que ele deixou foi muito menor do que todos pensam. Ela vendeu joias, obras de arte, tudo para manter o estilo de vida. Não podia admitir para ela que eu havia fracassado também." Eduarda olhava para nós como se estivesse vendo estranhos. "Então tudo foi uma mentira? Todo esse tempo?" "Sim", respondi. "A diferença é que enquanto você elogiava sua sogra por conselhos vazios e menosprezava sua mãe por ser simples, era essa mãe simples que impedia seu castelo de cartas de desmoronar." Eduardo interviu, vendo que ela estava muito abalada. "Não estamos aqui para acusar, filha. Estamos aqui para colocar a verdade na mesa e decidir como seguir daqui." Expliquei então meu plano. Abriria o restaurante como planejado, quitaria a dívida do banco, mas não haveria mais empréstimos. Era hora de enfrentar a realidade. "Renato terá que procurar ajuda profissional. Vocês venderão o apartamento e se mudarão para um lugar compatível com o que realmente podem pagar. E Constância precisará saber da verdade." "Ela vai me odiar", murmurou Renato. "Talvez. Ou talvez ela finalmente entenda que perfeição é uma ilusão e que há mais valor na honestidade do que nas aparências." Eduarda, ainda, processando tudo aquilo, perguntou com voz fraca: "E eu? O que você espera de mim?" "Espero que você descubra quem é realmente, sem as máscaras, sem as comparações. E que entenda que valor não se mede por aparências, mas pelo que construímos com nossas próprias mãos." Os meses seguintes foram de profunda transformação. O restaurante começava a tomar forma. Escolhi um casarão antigo no bairro elegante, contratei uma equipe para reformá-lo completamente, mantendo seu charme original, mas adicionando toques contemporâneos. A cozinha foi equipada com o que havia de melhor, e o cardápio foi criado para refletir minhas raízes. Comida reconfortante, feita com ingredientes de qualidade e técnicas refinadas. A notícia de que a renomada confeiteira Isabel estava entrando no mercado de restaurantes finos gerou burburinho na mídia local. Fui convidada para entrevistas, reportagens, programas culinários. A visibilidade do meu trabalho se expandia para os mesmos círculos sociais que Constância tanto valorizava. Eduarda e Renato enfrentavam seu próprio processo de transformação. Após semanas de negação e resistência, finalmente aceitaram a realidade de sua situação. Venderam o apartamento luxuoso e se mudaram para um lugar menor, mais adequado à sua realidade financeira. Renato, seguindo minha condição, começou a frequentar terapia. "Dona Isabel", disse-me ele durante um encontro, "quero fazer parte do seu novo projeto. Não pelo dinheiro, mas para aprender algo real, algo honesto." Aceitei, não sem hesitação. Renato começou como assistente de cozinha, aprendendo desde o básico: cortar legumes, preparar caldos, organizar a despensa. Era um trabalho árduo,
Muito diferente dos escritórios climatizados a que estava acostumado, mas ele parecia mais leve, mais autêntico. A conversa com Constância foi tão difícil quanto esperávamos. Eduarda insistiu em estar presente. Encontramo-nos na casa dela, uma tarde de domingo. Inicialmente, ela negou tudo. Acusou Renato de exagerar os problemas, tentou manter a fachada de perfeição. Mas quando confrontada com os documentos, com a realidade inegável, desmoronou. Eu só queria o melhor para ele, disse entre lágrimas. Queria que todos vissem que o filho que criei era bem-sucedido, que tudo o que sacrifiquei não foi em vão. Entendo esse sentimento, respondi. Mas o que seu filho precisava não era uma ilusão de sucesso, e sim ferramentas reais para construí-lo. Surpreendentemente, após o choque inicial, Constância mostrou uma força que não imaginávamos existir sob a fachada de sofisticação. Vendeu sua casa grande e mudou-se para um apartamento modesto. Começou a trabalhar como consultora de eventos, algo que sempre gostou, mas nunca teve coragem de fazer profissionalmente. Nunca trabalhei de verdade, confessou-me durante um encontro casual, meses depois. Sempre fui a esposa de alguém, a mãe de alguém. Nunca Isabel, a confeiteira, ou Isabel, a dona de restaurante. O sol da manhã filtrava-se pelas folhagens do jasmim que emoldurava a varanda de nossa casa, criando um mosaico de luz e sombra sobre a mesa que arrumei com tanto cuidado. Acordei antes do amanhecer para preparar o café da manhã especial, sentindo o prazer reconfortante de trabalhar em minha própria cozinha. O primeiro laboratório onde experimentei sonhos antes de transformá-los em realidade. As porcelanas antigas, heranças de minha mãe, foram dispostas com precisão sobre a toalha bordada. Pães ainda quentes, bolos, recém-assados, frutas frescas arranjadas artisticamente, cada detalhe pensado para receber aqueles que compunham a trama complexa da minha vida. 2 anos haviam se passado desde a inauguração do primeiro Essência, meu restaurante, que rapidamente se tornara um ponto de referência gastronômica na cidade. 2 anos de transformações profundas, não apenas nos negócios, mas principalmente nas relações que nos definem. Precisa de ajuda? Eduardo surgiu na porta da cozinha, os cabelos completamente grisalhos, emoldurando o mesmo sorriso que me conquistou há décadas. Está quase tudo pronto, só falta levar a travessa de ovos. Ele se aproximou, abraçando-me por trás enquanto eu finalizava o molho holandês. Sabe o que estava pensando? Que aquela jovem professora que sonhava com uma pequena confeitaria jamais imaginaria chegar onde você chegou. E que aquele estudante de engenharia seria meu sócio e meu porto seguro durante toda essa jornada. Completei, virando-me para beijá-lo suavemente. Aos poucos, nossa varanda foi ganhando vida. Rafael chegou com Patrícia, sua esposa grávida de 7 meses, carregando um buquê de girassóis que iluminou ainda mais o ambiente. Júlia e Pedro vieram em seguida, trazendo livros de receitas antigas que haviam encontrado em um sebo. Para sua coleção, mãe. Eduarda e Renato apareceram pouco depois, ele carregando uma cesta de pães artesanais que ele mesmo havia preparado, um símbolo tangível de sua transformação. Por fim, Constância, elegante em sua simplicidade recém-descoberta, trouxe um vinho que guardava para ocasiões especiais. Isabel, este vinho pertencia à coleção do meu marido. Ele dizia que deveria ser aberto apenas quando houvesse algo verdadeiramente significativo a celebrar. Disse ela, entregando-me a garrafa empoeirada. Acho que hoje é esse dia. Olhei ao redor, meu coração transbordando ao ver aquela improvável reunião. Eduardo, meu companheiro de vida, cuja fé silenciosa em meu potencial nunca vacilou, mesmo quando eu mesma duvidava. Rafael, meu filho do meio, sempre protetor, agora prestes a se tornar pai, conversando animadamente com Renato sobre técnicas de fermentação. Júlia, minha caçula observadora, que herdou minha determinação e a gentileza de Eduardo, mostrando a Patrícia fotos do restaurante. Eduarda, minha primogênita, cujos olhos antes cegos pela ilusão de perfeição, agora brilhavam com uma consciência nova,
ajudando-me a servir o café. E Constância, a antiga rival, agora uma aliada improvável em nossa jornada compartilhada de autodescoberta. Antes de começarmos, anunciei quando todos estavam acomodados. Quero agradecer por estarem aqui. Esta casa testemunhou muitos capítulos de nossa história, alguns doces, outros amargos, mas é aqui que nossas raízes estão firmadas. A casa mais aconchegante que conheço, comentou Renato com uma sinceridade que ainda me surpreendia. Demorei para entender o valor disso. Todos nós demoramos, acrescentou Eduarda, seu olhar encontrando o meu com uma compreensão que levamos anos para construir. Enquanto saboreávamos a refeição, as conversas fluíam naturalmente, entrelaçando-se como fios de uma tapeçaria rica em cores e texturas. Histórias do passado ressurgiam sob nova luz, planos para o futuro eram compartilhados sem a pressão das aparências. A mesa, antes campo de batalhas silenciosas, agora era território de reconciliação. Tenho um anúncio a fazer, disse, quando percebo que todos estavam satisfeitos e relaxados. Pedi a Eduardo que abrisse o vinho de Constância enquanto distribuía uma pasta para cada um dos presentes. O que é isso, mãe? Perguntou Rafael, abrindo a sua. O projeto da Escola de Gastronomia Essência, respondi, observando a surpresa nos rostos ao redor da mesa. Vou transformar o andar superior do restaurante principal em um centro de ensino e capacitação. As pastas continham plantas arquitetônicas, propostas pedagógicas, projeções financeiras, o resultado de meses de planejamento secreto com a ajuda de Eduardo. Não será apenas uma escola culinária tradicional, continuei. Será um espaço de transformação, onde ensinarei não apenas técnicas gastronômicas, mas também gestão, marketing, finanças, tudo o que aprendi construindo meu caminho, muitas vezes por tentativa e erro. Quem serão os alunos? Perguntou Júlia, já analisando os documentos com seu olhar crítico de educadora. Principalmente mulheres em situações semelhantes à que vivi. Talentos, adormecidos, potenciais inexplorados, sonhos adiados por circunstâncias ou expectativas alheias. Haverá bolsas de estudo para mães solo, mulheres em reinserção no mercado de trabalho, vítimas de violência doméstica reconstruindo suas vidas. Isso é extraordinário, Isabel, Constância comentou, sua voz embargada pela emoção. Você sempre enxergou além das aparências, não é? Mesmo quando todos nós estávamos presos nelas. Quero criar um legado que vá além dos pratos, além dos sabores. Expliquei sentindo o peso de cada palavra. Quero ensinar o que ninguém me ensinou. Que nosso valor não vem de aprovação externa ou de comparações impossíveis, mas da coragem de ser autêntico, de construir algo com as próprias mãos, de transformar desafios em oportunidades. E como podemos ajudar? Perguntou Renato, surpreendendo-me com seu entusiasmo. Cada um de vocês tem um papel nesse projeto, se quiserem aceitá-lo. Virei-me para Eduardo. Você será o diretor financeiro, claro. Depois, para Rafael. Precisaremos de toda a sua expertise em tecnologia para a plataforma de ensino online que ampliará nosso alcance. Para Júlia e Pedro, sua experiência pedagógica será fundamental para estruturar os cursos. Para Eduarda, gostaria que você coordenasse nossa comunicação e marketing, usando o que aprendeu em sua nova carreira. Para Renato, você seria um professor inspirador, compartilhando sua jornada de transformação através da gastronomia. E, finalmente, para Constância. E sua experiência em eventos sociais e networking será valiosa para nossas parcerias institucionais. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Foi Eduarda quem o quebrou, levantando-se com a taça do vinho especial que Eduardo havia servido. A minha mãe, disse, a voz trêmula, mas firme, que nos ensinou que a verdadeira essência de uma pessoa não está no que os outros veem, mas no que ela sabe ser verdade. Que nos mostrou que é possível reconstruir pontes que pensávamos estar definitivamente quebradas. A Isabel, emendou Constância, surpreendendo a todos ao se levantar também, que teve a coragem de mostrar seu valor quando todos, inclusive eu, tentavam diminuí-la, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para ser quem realmente somos. A família que construímos,
acrescentou Eduardo, juntando-se às duas. Não pela perfeição, mas pela capacidade de crescer através dos erros e desafios. Um a um, todos se levantaram, acrescentando suas próprias palavras ao brinde improvisado. Ergui minha própria taça por último, meu olhar percorrendo cada rosto ao redor da mesa. Rostos que contavam minha história, que refletiam minhas lutas, minhas vitórias, meus amores. A nós, disse simplesmente, por termos a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, por entendermos que a autenticidade não é ausência de erros, mas capacidade de reconhecê-los e crescer através deles. Por sabermos que o verdadeiro valor está nas raízes que nos sustentam e nas asas que nos permitem voar. Enquanto o tilintar das taças ecoava na varanda ensolarada, senti o círculo se fechar. A pergunta que me acompanhara por tanto tempo, quanto tempo leva para recuperar a confiança perdida, finalmente tinha uma resposta. O tempo necessário para que a verdade floresça, para que as máscaras caiam, para que o valor real de cada um seja reconhecido não por aplausos externos, mas por sua própria consciência. A jornada não termina, apenas se transforma. E nessa transformação contínua, entre silêncios reveladores e verdades libertadoras, encontramos nossa verdadeira essência.